Você já sentiu aquela pontada no coração? Uma intuição estranha de que alguém próximo, ou talvez nem tão próximo assim, não gosta de você. Aquela sensação incômoda de que por trás dos sorrisos ou da aparente indiferença existe uma energia negativa direcionada a você à medida que envelhecemos. Nossas relações se tornam ainda mais preciosas. E por isso, perceber que alguém pode estar nutrindo sentimentos ruins secretamente pode ser doloroso e confuso. Não é fácil aceitar que nem todo mundo que cruza nosso caminho deseja o nosso bem. E muitas vezes, essas pessoas nem percebem a profundidade de seus próprios sentimentos. A verdade é que a vida nos ensina a observar. E com o tempo, desenvolvemos uma sensibilidade para as energias ao nosso redor. É uma realidade dolorosa, mas entender o que se passa na mente de outras pessoas e como isso se manifesta pode nos proteger e nos dar clareza. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma aversão inexplicável por você, mesmo que nunca tenha feito nada para merecê-la, ou como detectar os sinais de que o sentimento não é de carinho, mas sim de uma secreta antipatia? O famoso psicanalista Carl Jung nos ofereceu uma visão profunda sobre a psique humana, sobre as sombras que carregamos e as projeções que fazemos nos outros. Às vezes, o ódio que alguém sente por você, na verdade, é um reflexo do que elas não aceitam em si mesmas. Neste vídeo, vamos mergulhar em 7 sinais claros de que alguém pode estar nutrindo sentimentos negativos por você. E como o poderoso insight de Carl Jung pode nos ajudar a entender melhor essas dinâmicas. Vamos explorar como reconhecer esses sinais, não para revidar ou se machucar, mas para nos proteger, manter a nossa paz e, o mais importante, compreender que o problema muitas vezes não está em nós, mas na bagagem emocional do outro. Fique comigo até o final, pois o último insight pode surpreender você e mudar a sua perspectiva sobre essas interações. Vamos começar com o primeiro sinal, aquele que talvez seja o mais sutil e, por isso, o mais difícil de identificar: a evitação ou a ocupação súbita e constante. Você já reparou como algumas pessoas, de repente, parecem sempre ter uma desculpa para não estar perto de você, para não se encontrar, ou para não se envolver em conversas? Elas podem parecer genuinamente ocupadas, sempre com a agenda cheia. Mas se você observar de perto, essa ocupação parece ser seletiva e surgir convenientemente quando a interação envolver você. Carl Jung nos ensinou sobre a sombra, aquela parte de nós que contém características e impulsos que não aceitamos ou reprimimos, muitas vezes. O que não gostamos nos outros é, na verdade, um reflexo de algo que nos incomoda em nossa própria sombra. Alguém que o evita pode estar evitando não você, mas algo em si mesmo que você representa ou evoca. Talvez sua alegria, sua tranquilidade, ou até mesmo sua forma de lidar com a vida. Desperte nela algo que ela reprimiu ou inveja. É como se a sua presença fosse um espelho que reflete as inseguranças dela. E a evitação é a forma mais fácil de quebrar esse espelho. Pense em situações simples. Você propõe um café e a pessoa tem um compromisso inadiável. Você sugere uma caminhada e ela está muito cansada. Se isso acontece repetidamente, e com você mais do que com outras pessoas, é um sinal a ser observado. O segundo sinal, que se manifesta de forma discreta, mas que desgasta a alma, são os elogios disfarçados de crítica ou as pequenas desvalorizações. Sabe aquele comentário que parece um elogio, mas, no fundo, tem um veneno? Que bonito seu cabelo! Para a sua idade? Ou você fez um ótimo trabalho, apesar de não ter experiência? Essas frases, proferidas com um sorriso, têm o objetivo de diminuir seu brilho
de minar sua confiança sem que você possa reclamar abertamente. Carl Jung falava muito sobre a persona, a máscara social que usamos para nos apresentar ao mundo, e como as pessoas podem usar a sua persona para esconder suas verdadeiras intenções ou sentimentos. Alguém que o desvaloriza sutilmente pode estar projetando as suas próprias inseguranças e sentimentos de inadequação em você. É como se, ao tentar diminuí-lo, ela se sentisse maior e mais segura. Essa tática é cruel, porque a crítica vem embalada em algo que poderia ser positivo. Tornando difícil identificar a agressão, ela quer atingir você sem ser percebida como uma agressora. Preste atenção na entonação, no olhar, na linguagem corporal que acompanha esses elogios. Eles quase sempre revelam a verdadeira intenção por trás das palavras. A pessoa pode parecer gentil na superfície, mas a energia que ela emana é de uma leve hostilidade. Não se deixe enganar por essas sutilezas. O objetivo é desestabilizar você, fazer você duvidar de si mesmo. E o terceiro sinal, que é ainda mais doloroso, é a fofoca e a disseminação de negatividade pelas suas costas. Você já esteve em uma situação em que soube, por terceiros, que alguém estava falando mal de você, ou distorcendo suas palavras, ou criando narrativas negativas a seu respeito. Esse é um dos sinais mais claros e diretos de antipatia secreta. A fofoca é uma arma covarde, usada por aqueles que não têm a coragem de expressar seus sentimentos diretamente. Carl Jung nos ensina que a sombra, quando não integrada, pode levar à projeção. A pessoa que fofoca sobre você pode estar projetando seus próprios defeitos, suas frustrações e suas insatisfações em você, ao atribuir a você características negativas. Ela se distancia de suas próprias falhas e se sente, por um breve momento, superior. É um mecanismo de defesa primitivo e destrutivo. Pense bem se alguém tem um problema com você. A maneira mais saudável e madura de lidar com isso é conversar abertamente. Mas quem secretamente não gosta de você, prefere atuar nas sombras, minando sua reputação e sua imagem com outros. Eles querem que as pessoas pensem mal de você, sem ter que enfrentar as consequências diretas de sua hostilidade. Esse tipo de comportamento não apenas revela a antipatia, mas também uma profunda imaturidade emocional por parte da pessoa. Se você começa a ouvir que seu nome está sendo associado a conversas negativas ou falsas, fique atento. Isso não é um acidente, é uma intenção. Passando para o quarto sinal. Um que pode ser particularmente doloroso e revelador. É a frieza e a falta de empatia em momentos de necessidade. Já se viu em uma situação difícil, talvez uma doença, uma perda ou um desafio pessoal, e percebeu que algumas pessoas que você considerava próximas se mostraram distantes, indiferentes ou até mesmo ausentes. Aquela pessoa que antes parecia cordial, de repente, se torna incapaz de oferecer uma palavra de apoio, um gesto de carinho, ou sequer um simples "como você está?". A ausência de empatia genuína, especialmente quando você está vulnerável, é um forte indicativo de que não há um vínculo de afeto verdadeiro. Jung nos falava sobre a importância da individuação, o processo de nos tornarmos o nosso eu integral. Parte desse processo envolve integrar nossas emoções e a capacidade de nos conectar com os outros. Alguém que demonstra essa frieza pode estar tão desconectado de suas próprias emoções e da sua própria sombra que é incapaz de se compadecer do sofrimento alheio. A sua dor pode, inclusive, ativar algo nela que a incomoda. Talvez a sua própria vulnerabilidade ou a dor que ela mesma suprimiu. Por isso, em vez de se aproximar, ela se afasta, mantendo uma distância emocional para não ter que lidar com as suas próprias questões internas.
É uma forma de autoproteção egoísta, onde a sua dor é um lembrete incômodo da fragilidade humana que ela não quer enfrentar. O quinto sinal é a bajulação exagerada, seguida de um afastamento ou de críticas sutis. Este é um dos mais enganosos e pode nos pegar de surpresa. A pessoa que secretamente o detesta pode, em um primeiro momento, elogiá-lo excessivamente, concordar com tudo o que você diz, ou até mesmo parecer sua maior admiradora. Essa é a persona em ação, a máscara social perfeita que Jung descreveu. Ela está tentando manipular a sua percepção, fazendo-o baixar a guarda. Mas, se você prestar atenção, essa bajulação é muitas vezes desproporcional, vazia, e não se alinha com o comportamento dela em outros momentos. A verdadeira intenção começa a aparecer quando, após essa fase inicial de encantamento, a pessoa subitamente se afasta, ou começa a lançar aquelas pequenas farpas, críticas veladas, ou até mesmo a espalhar os sussurros que mencionamos antes. Essa mudança de comportamento revela a incapacidade dela de sustentar a falsidade. A bajulação era uma tática para se aproximar, talvez para coletar informações, ou para ter uma vantagem, uma vez que ela não precisa mais daquela máscara. O seu verdadeiro sentimento de antipatia se revela, seja através do distanciamento ou da agressão passiva. A pessoa não consegue manter a farsa e a sua sombra, com seus sentimentos reprimidos de inveja ou aversão, acaba vazando. O sexto sinal é a linguagem corporal. Nossas palavras podem mentir, mas nosso corpo raramente mente. Preste atenção na forma como a pessoa se comporta fisicamente quando você está por perto. Ela evita o contato visual. Cruza os braços frequentemente quando você fala, vira o corpo levemente para longe de você. Mesmo em uma conversa, fica inquieta ou parece desconfortável. Esses são sinais não verbais de desconforto e, muitas vezes, de aversão. Carl Jung argumentaria que o inconsciente se manifesta de muitas formas. E a linguagem corporal é uma delas. Os sentimentos reprimidos, a antipatia não expressa, acabam se mostrando através de gestos sutis. A pessoa pode não estar ciente de que está fazendo isso, mas seu corpo está comunicando o que sua mente e suas palavras estão tentando esconder. É um sinal de que ela não quer a sua presença, que se sente ameaçada ou desconfortável com você. Por exemplo, em uma roda de amigos, se a pessoa se vira para conversar com todo mundo, menos com você, ou se você percebe que ela sempre encontra uma forma de criar uma barreira física entre vocês, como colocar uma bolsa ou um objeto no meio. São indicativos. Esses gestos podem parecer insignificantes isoladamente, mas quando se tornam um padrão, contam uma história clara de distanciamento e, possivelmente, de aversão. E chegamos ao sétimo e último sinal, um dos mais sutis e frustrantes, a memória seletiva, ou o esquecimento conveniente das suas necessidades e preferências. Você já notou que, por alguma razão, certas pessoas parecem sempre esquecer coisas importantes que você disse, datas que são significativas para você, ou suas preferências mais básicas, especialmente quando isso implicaria em um ato de consideração por parte delas. É mais do que simples esquecimento. É uma falta de valorização da sua existência e da sua relevância. Carl Jung nos ajudaria a entender que essa amnésia pode ser uma forma inconsciente de desvalorização, quando não damos valor a alguém. Não priorizamos a lembrança de suas particularidades. É como se, no fundo, a pessoa não considerasse você importante o suficiente para reter essas informações. Essa falta de consideração não é apenas um descuido, mas uma manifestação passiva de antipatia. Uma forma de sinalizar que você não é uma prioridade, que sua existência é periférica para ela.
Por exemplo, você menciona repetidamente que não come algo específico por uma condição de saúde. E ela sempre esquece quando prepara algo para você. Ou você compartilha algo pessoal e importante. E ela age como se nunca tivesse ouvido antes. É um desrespeito silencioso. Uma forma de diminuir sua presença e sua importância no mundo dela. Agora que desvendamos esses 7 sinais, vamos refletir sobre o poderoso insight de Carl Jung. Lembra que falamos sobre a sombra e a projeção? A verdade mais libertadora é que, muitas vezes, quando alguém secretamente sente antipatia por você, não é realmente sobre você, é sobre a própria pessoa. Ela pode estar projetando em você aspectos de si mesma que ela não aceita, que a incomodam, ou que ela inveja. Sua luz, sua paz, sua forma de viver pode estar, sem querer, revelando as sombras que ela tenta esconder de si mesma. A inveja, a insegurança, a frustração podem ser os verdadeiros motores dessa antipatia secreta. Entender isso não é um convite para se culpar ou para revidar com a mesma moeda. Pelo contrário, é um chamado para a autoproteção e a autocompaixão. Quando você percebe esses sinais, não precisa se desgastar tentando mudar a percepção do outro ou buscando aprovação. A melhor coisa que você pode fazer é reconhecer o que está acontecendo e proteger sua própria energia. Lembre-se, você não pode controlar os sentimentos dos outros, mas pode controlar como eles te afetam. Se você identificou algum desses sinais em suas relações, respire fundo. Não é um reflexo do seu valor. É um lembrete para que você preste atenção a quem você permite em seu círculo mais íntimo. Valorize as pessoas que te elevam, que te apoiam genuinamente e que te amam sem reservas. E para aqueles que guardam uma antipatia secreta, a melhor resposta é a sua própria paz e bem-estar. Não se envolva em dramas. Não alimente a negatividade. Mantenha sua distância e continue vivendo sua vida com alegria e autenticidade. Pequenas mudanças na forma como você se relaciona com essas pessoas podem fazer uma grande diferença. Estabeleça limites claros. Proteja suas emoções e não se sinta obrigado a justificar sua existência ou suas escolhas. Você merece estar rodeado de pessoas que o apreciam e o respeitam. Conte-me nos comentários, você já se deparou com algum desses sinais? Como você lidou com isso? Sua experiência pode ajudar outras pessoas. Se este vídeo trouxe clareza e te ajudou a entender melhor essas dinâmicas, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais conteúdos que buscam iluminar os caminhos da vida e do autoconhecimento. Sua jornada para viver melhor e com mais sabedoria é a nossa prioridade. Lembre-se, viver sua melhor vida é o maior presente que você pode se dar. Em qualquer idade,